Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante. É para responder uma pergunta. A pergunta é: como devemos orar? E o título é: Senhor, ensina-nos a orar. É maravilhoso esse tema. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 11, verso 1, que diz: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Que interessante, né? Perguntaram a Jesus, pediram na verdade: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe que esse é um pedido muito importante, né? Porque às vezes nós pensamos que já sabemos orar, mas na verdade precisamos aprender cada vez mais. Você sabe que há um momento na vida em que a gente aprende a rezar, a gente decora uma oração e passa a vida inteira repetindo aquela oração. Mas quando você estuda a Bíblia, você descobre que o certo não é rezar, é orar. E orar é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo, certo? Mas há momentos na vida em que você passa para o nível do clamor, quando você está passando por um momento difícil, por uma crise, por uma perda, por uma transgressão, por uma decepção, por uma situação muito complicada na sua vida, na sua casa, na sua família, em qualquer área da vida. Então você não reza e não apenas ora, você clama. Exemplo, o apóstolo Pedro. Pedro estava andando sobre as águas em direção a Jesus. De repente ele começou a afundar e iria morrer. E naquela hora, o que Pedro fez? Pedro gritou, Pedro clamou. Ele disse: Senhor, salva-me. Apenas isso. E Jesus estendeu a mão e o resgatou e o salvou. Então hoje nós queremos aprender um pouco mais na Bíblia como orar. A pergunta foi: Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor pode ensinar a gente a orar, como João ensinou os seus discípulos? Claro, aí você vai para a Bíblia. E você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 6, verso 6. E a Bíblia diz assim: ore a Deus o Pai. Devemos orar ao Pai. Aí você vai para João 14, versos 13 e 14. E a Bíblia diz assim: ore em nome de Jesus. Aí você vai para Romanos 8, 26. E a Bíblia fala assim: não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Percebe? A gente ora ao Pai em nome de Jesus, com a intercessão, a ajuda do Espírito Santo, certo? Mas, respondendo o pedido feito pelos discípulos, Jesus ensinou o Pai Nosso. E o Pai Nosso é a oração modelo que serve para nós exatamente como base para que a gente aprenda de fato a orar. E por mais que a gente estude o Pai Nosso, a gente nunca vai entender totalmente, 100%, tudo que essa oração nos ensina. Mas vamos tirar aqui algumas ideias, pelo menos. Mateus capítulo 6, de 9 a 13, que fala assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Primeira lição: ao orar, reconheça que você tem um Pai celestial, que o seu Pai está nos céus. Então, conversa com Ele. Você tem um Pai que é o Criador dos céus e da terra. Então, Pai nosso que estás nos céus. Reconhecendo que Deus é seu Pai, que Ele é o Deus dos céus e da terra e que Ele está nos céus. Aí diz assim: santificado seja o teu nome. Então, aqui está uma outra lição. A gente tem que reconhecer, valorizar e exaltar que Deus é santo e que o nome dele tem que ser santificado em nossa vida. O texto continua agora, o verso 10. Venha o teu reino. Esse venha o teu reino é um pedido, mas é também um reconhecimento de que o reino de Deus vai ser implantado. Esse venha o teu reino é: Jesus vai voltar. Jesus virá em breve. E o reino de Deus será estabelecido para sempre. Veja quanta coisa tem no Pai Nosso. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Que lição, é ou não é? Muitas vezes existem pessoas que oram a Deus dando ordens para Deus. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Não é assim, meu amigo. Não é assim, minha amiga.
A oração do Pai Nosso diz assim: faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade. Percebeu? Olha que lição a oração do Pai Nosso está nos passando. Veja, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu é feita a vontade de Deus e aqui na terra também tem que ser. Percebeu a mensagem da oração do Pai Nosso? E o verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aqui é um pedido, mas é também um reconhecimento. Você está dizendo assim: eu sei que o pão de cada dia é o Senhor quem me dá. Pode ser um reconhecimento. E pode ser um pedido também: Senhor, me dê o pão de cada dia, me dê o pão hoje. Também pode ser. Você reconhece que o pão, que o alimento que você tem vem de Deus e é um pedido para que Deus não deixe faltar o pão para você. E o verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Ou seja, aqui é uma coisa muito profunda, muito séria. Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Aí é um assunto delicado, porque de repente, se você não perdoa as pessoas, como você quer ser perdoado? Se você não perdoa as pessoas que lhe ofenderam, como é que você quer que Deus te perdoe? Porque o verso 12 fala: Senhor, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, a quem me tem ofendido. Em outras palavras, nós seremos perdoados do jeito que perdoamos, ou não, entendeu? Olha a profundidade da oração. E o verso 13 fala assim: e não nos deixes cair em tentação. Aí é um pedido: me livra de cair nas tentações, não me deixe cair nas tentações. E aí fala: mas livra-me do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que pedido, que oração! Não me deixe cair nas tentações e me livra do mal. E diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você viu que oração maravilhosa, quanta profundidade, quanta riqueza tem no Pai Nosso? Pois é, por isso que é a oração modelo. Então, respondendo ao pedido de Lucas 11, verso 1, Senhor, ensina-nos a orar. Aqui está, Jesus acaba de nos ensinar a orar. Então, quando você for orar, pega o Pai Nosso, analisa o Pai Nosso e ore baseado no Pai Nosso. Primeiro, exalte a Deus, reconheça a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Depois faça os seus pedidos e depois termina fazendo um agradecimento especial e exaltando a Deus de novo. É assim que a gente ora. A Deus em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. E tenha certeza que Deus ouve as orações e Deus responde às orações conforme a vontade dele. Amém? E aí, vamos orar mais? Vamos buscar mais a Deus? Vamos fazer mais a vontade de Deus? Com certeza vale a pena. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Põe os joelhos no chão e clame ao Senhor. Se você não pode ajoelhar, ore em pé, ore sentado, ore deitado, mas ore, conversa com Deus. E o Pai Nosso é o modelo para você orar, tá bom? Eu pergunto, tem que fazer um apelo, né? Eu pergunto para você, você aceita orar mais a partir de hoje? Você aceita a partir de hoje ser uma pessoa mais íntima de Deus através da oração? Se você aceita, levante a mão e diga: eu aceito. Parabéns, muito bem. Então eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Frequenta a igreja, vai lá e participe conosco. E você vai ser abençoado, abençoada. Amém? Oremos. Grande Deus, soberano Pai Todo-Poderoso, exaltado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade sempre. Meu Deus, em tuas mãos eu entrego esta pessoa que ora comigo. Fortaleça a fé dessa pessoa, derrama o Espírito Santo sobre ela e sobre mim também. Em tuas mãos nos entregamos. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.